Boa tarde, produção. Estamos on. Deixa eu chamar a nossa convidada especial. Hoje temos uma live muito legal, muito interessante sobre sustentabilidade. Eu posso colocar aqui Nayá, né? Deixa eu só achar aqui. Eu convido ela mesmo, né? Para quem não sabe, nós temos aqui uma equipe de produção, né? Nas nossas lives, temos a Sarinha, temos a Bruna, tá trabalhando aqui com a gente também a Lúdia, o Kaique, enfim. Todo mundo hoje agora é horário comercial normal, então a agência está trabalhando normal. Ontem eu não consegui fazer, peço até desculpas, mas hoje a gente decidiu aí fazer à tarde. Aqui, entrou. E agora, gente? Ela entrou aqui, aí eu venho aqui. E Nayana não está conseguindo participar. Agora foi. Agora sim. Ver. Seja muito bem-vinda, dona Rayane. Será que não vai dar certo, gente? Você é deslumbrante, como sempre, né? Como que tá? Desculpa ontem, viu, Rai? Não conseguimos fazer. Mas hoje tem que arrumar vocês aqui. Aí, nosso roteiro. Para quem não conhece, essa é nossa amiga Rayane, uma querida, na verdade, uma das pessoas que a vida me trouxe, que a vida fez eu conhecer, que eu admiro muito, apesar de a gente não conversar muito, né, Ray? Mas desde o primeiro projeto que eu vi, que eu participei, da Inayá, eu vi que você era uma pessoa especial, vi que você era uma pessoa diferente, muito proativa, e que tinha aí um chamado, principalmente para a área da preservação, né, da educação ambiental, e que me chamou muita atenção. E a gente queria trazer, faz tempinho já, essa temática. Acho que para... Enquanto ela vai voltando, vou falando aqui com vocês. Faz tempinho já que a gente queria trazer essa temática tão importante, que é a sustentabilidade. E, na verdade, pessoal, a sustentabilidade é um dos eixos mais buscados, né? Um dos quesitos mais buscados dentro do projeto cultural, quando a gente vai conversar com as empresas patrocinadoras. Elas buscam muito a questão, o que o projeto está promovendo para preservar o meio ambiente, para falar sobre educação ambiental, práticas sustentáveis, né? Os eventos que reciclam, que se preocupam com cooperativas, isso é muito importante. Então a gente fez questão de trazer essa temática e trazer essa querida, que daqui a pouco está aqui com a gente, ela caiu aqui. Isso. Vamos ver se ela volta. Agora sim, chegou. Ai, imprevisto. Dá até calor, olha. Tá até quente, né? Não tem problema. Aquecimento global, né, Rayane? Infelizmente, né? Mas eu consegui ouvir tudo que você estava falando. Só não estava bom. É isso mesmo. Ô, Rai, eu tentei dar uma introduzida aqui, mas eu queria muito que a gente começasse falando um pouquinho
pouquinho sobre a sua experiência, a sua atuação, né? A gente, como o seu ramo de atuação não é comum, né? Você trabalha um pouco indiretamente, você acaba trabalhando com a cultura porque você traz essas práticas de vivência, de experiência para as crianças, para as famílias, através da sua empresa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua história e sobre a Nayá também, que é a sua empresa, para o pessoal te conhecer melhor. Então, prazer, meu nome é Rayane, eu sou bióloga, sou formada em ciências biológicas, bacharelado. Então, já começa por aí porque eu sou do campo, sou bióloga do campo mesmo. A natureza sempre fez parte de mim. Eu não me vejo numa sala de aula. A sala de aula para mim é a natureza. Então, já é para mim É daí que veio a Enayar, né? A Enayar, ela é uma forma inspirada, é um espelhamento da minha criança interior. Eu tive a oportunidade de crescer livre, né? Sempre fui uma criança muito livre, muito natural. Então, a minha avó, ela tem um sítio na cidade de Piedade, e na frente desse sítio tem um remanescente de mato. Então, a minha diversão e a diversão dos meus primos era se enfiar no meio daquele mato e usar muita criatividade, né? A gente brincava de exploradores. E a Enayar que veio daí, como eu criança me sentia dentro da natureza, sabe? Que era um mundo de grandes possibilidades. A natureza tem esse dom de trabalhar a nossa criatividade. Então eu criei a Enayar com as vivências da minha infância, mais os conhecimentos que a gente adquire na faculdade, né? E eu trouxe uma forma mais lúdica de trazer educação ambiental. Então, trazer temáticas atuais, né, de coisas que estão acontecendo no mundo, mas de uma forma lúdica. Eu sempre, por ter a mente criativa, eu sempre aprendo mais vendo, vivenciando, do que escrevendo ou lendo alguma coisa, né? Então, a Inayara é baseada nisso, no meu olhar, no meu sentir de criança e no meu olhar de profissional e bióloga. Muito bom. Eu conheci, né, vou contar um pouquinho da história. A Rayane é um projeto do Bauru, no Horto Florestal. Quando eu vi a questão, logo chamou a atenção e ela trabalhava as questões do folclore, né? Tudo mais natural ali no Horto Florestal, para criança caçar o gorro do saci, fazer a poção da cura, foi maravilhoso. Isso, acho que de todos os projetos que eu participei assim, com as crianças, foi um dos que eles mais gravaram na memória, foi realmente incrível. E a Rayane, intuitivamente, ela estava trabalhando com a cultura num aspecto tão profundo, né, por causa da questão do folclore e a experiência com a criança tão simples, né, que a linguagem qualquer criança conseguia entender. Então foi realmente uma experiência muito legal. E a partir daí eu comecei a acompanhar a Rayane, e ela faz isso, ela trabalha com forte, ela usa a criatividade. Então, realmente é uma coisa que chama muito atenção. Porque, né, Pai, quando a gente fala de preservação, de sustentabilidade, tem logo aquela coisa que a pessoa pensa, né? Muita pessoa pensa, lá vem aquele sustentável, lá vem aquele mimimi. E você traz esse projeto de uma maneira tão leve, tão gostosa e brincante, né? Para brincar, que a criança ela vive aquilo que ela quer, né? Me conta um pouquinho do que é a metodologia que você usa, por que você aborda dessa forma. Eu acho que é muito interessante ficar em cultural. Como que eu posso trazer? Quando a gente, até os 7 anos de idade, a nossa imaginação ela é muito aflorada, né? A criança tem essa facilidade de entrar no mundo mágico. Então, eu vou usar o folclore como exemplo, porque eu sou apaixonada por histórias, né? Por contos de fadas. E o folclore, para mim, além de ser uma coisa que foi perdida, né? Até na minha época, na escola, a gente estudava muito sobre isso. Tinha o dia do Saci, o dia do folclore, a gente comemorava. Hoje em dia, não mais.
Então, quando eu retomei esse projeto de educação ambiental, eu sempre quis trazer uma coisa diferenciada do que o mal. Por exemplo, nas escolas hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de educação ambiental, o que é mais clichê, vamos dizer assim, é fazer uma horta. Então, dentro do cronograma das escolas, elas fazem uma horta. Eu acho incrível, né? Esse contato com a terra para a criança é importante, mas é entender, eu falei assim, cara, é muito mais que isso. A educação ambiental é muito mais que isso, dá para explorar de várias formas, né? Então eu falei, como que eu poderia trazer essa temática, não só juntar uma criação de uma horta, mas de uma forma mais lúdica e vivencial. E aí eu usei a horta porque é isso que as escolas fazem, além da reciclagem, né? Vermelho é plástico, isso é o que mais é trabalhado, mas dá para ser mais que isso? Dá. E aí veio essa coisa lúdica de criar jogos, por exemplo, né? Eu tenho alguns dos meus projetos, todos eles abordam uma temática importante, que seja poluição, que seja tráfico de animais, que seja é, reciclagem também, né? Mas jogando. Então as crianças aprendem brincando. Isso até adulto, né? Eu, depois de adulta, aprendi algumas coisas que eu só fixei porque eu brinquei, eu usei isso de forma lúdica. Então eu pego temas que são importantes e crio jogos para que traga esse conhecimento, entender, por exemplo, o que é tráfico de animais? É só ir lá pegar um animal da floresta? Não, quais são os danos que isso pode causar? Né? Agora, por exemplo, tem acontecendo as queimadas. E as queimadas, tacou fogo, mas como? Foi natural? Foi criminosa? Como que veio? Então eu pego tudo isso e transformo em jogos e transformo em magia, né? Então a minha forma de educar é através da magia. Muito bom. Os principais desafios quando você vai apresentar ou para o possível e falar sobre preservação, como você vem recebendo. Os desafios não só que eu enfrentei, mas eu enfrento, né? Infelizmente, esse tema sustentabilidade, educação ambiental, é igual você falou no começo, lá vem aquele papo. Infelizmente, as pessoas têm essa visão, apesar de vivemos em um país que é biodiverso, né? Nós somos o país que é rico em biodiversidade, tanto em fauna quanto em flora. Infelizmente, essa temática ela não é tão trabalhada, o que soa um pouco irônico, né? E por não ser tão trabalhada, a gente acaba que não ganha tanto espaço. As escolas têm um programa próprio, né? Então, quando isso acontece, é muito difícil. Eu falo escolas porque as escolas são o meu público-alvo dentro de alguns projetos, né? Então, como ela já tem um cronograma já específico sobre sustentabilidade, que às vezes é aquilo que eu falei, às vezes é uma hortinha, às vezes é uma reciclagem, a minha maior dificuldade é entrar nesse meio, sabe? E entender que eu estou trazendo uma proposta diferente da educação ambiental. Outra coisa é a questão financeira, né? E projetos como esse precisam de parcerias. E não é qualquer parceria, precisam ser parceiros que entendam a nossa linguagem, que fale o que a gente fala, que entenda e entenda a importância. Porque são essas pessoas que fazem com que a gente tenha visibilidade, né? E daí a gente tem que primeiro convencer essas pessoas para depois é uma escadinha de coisas que a gente precisa fazer. Então a minha maior dificuldade é essa, transmitir isso para as pessoas, a importância disso e trazer isso não só para as escolas, né, mas para as comunidades, que o acesso à cultura é muito escasso, né? Esses projetos dificilmente chegam em favelas, por exemplo, que é um dos meus públicos, é onde eu quero alcançar. Então, mas é uma luta constante, né? A gente não pode desistir e é isso. É verdade. E que você poderia dar, mas não tem conhecimento suficiente para a prática da sustentabilidade. Assim, pode fazer uma peça pode do projeto. Sim,
importante não só as peças de teatro, né? O que dá para fazer teatro, na verdade, é a magia. Tudo pode acontecer dentro do teatro. Mas, por exemplo, o teatro, como tem como posso dizer, uma palavra objetivo, não sei se é essa palavra, mas tem esse poder de trazer, de dar vida a qualquer coisa. Então, falando da parte de sustentabilidade, é reaproveitamento, eu acho, na minha opinião, é reaproveitamento dos materiais, né, dos figurinos, mas para isso também a gente precisa ter parceiros, é trazer uma temática, eu falei das queimadas porque é um tema muito atual, né, ainda está acontecendo, mas mostrar através das peças teatrais como que elas acontecem, porque as pessoas são visuais, a gente está numa era da tecnologia, a gente precisa usar isso também a nosso favor. E ao mesmo tempo que isso é bom porque expande, a gente tem um alcance maior, também deixa as pessoas assim um pouco mais, como que eu posso dizer? Enfim, acho que melhor nem entrar muito nesse tema assim da tecnologia, né? Mas o teatro tem esse poder de trabalhar temas como esse. Eu não estou achando as palavras para ser porque é uma coisa muito complexa, Sim. né? É muito complexa. É que aí História, a gente tem uma muito coisas, né? E sim, visual, que essa dica maravilhosa de receber do tempo, né? exato. Real. Até fazer parte né? Eu sabe, que você comprar pode algo que vai ser novo, né? Mas eu acredito que tudo isso você pensando em soluções que são sustentáveis e com certeza mais do que também seu foco, mas a gente também como valor e inovação, não é mesmo? Com certeza. Tem outras formas também, exposições, né? Hoje, uma grande parte de plástico são encontrados no mar, né? Então, as tartarugas marinhas, por exemplo, elas se alimentam de algas vivas, que se a gente vê uma sacola, por exemplo, no mar, ela facilmente é confundida. Então, se a gente for fazer uma exposição com essa temática, o que chama mais atenção? A gente falar sobre ou a gente produzir uma obra de arte que fale, por exemplo, do tempo de decomposição desses materiais, né, que podem ser reutilizados. Então, a importância da cultura é isso, trazer essa temática, mas de uma forma mais visual. Exato. Falando. Sente, grava mais. É outro tipo de. Né? A gente grava mais. Como você na IA. Exatamente. E aí, como as empresas observando quando você traz a temática, como ou ainda está muito aqui do que deveria acontecer? Tá cortando bastante, Noemi. Eu não consegui entender a pergunta. Eu entendi a palavra empresa. Isso. Como que elas você acorda uma empresa que falam sobre sustentabilidade e como temática da preservação, elas aceitam bem? Você tem ainda uma certa... Como que você está vendo esse movimento? Olha,
as grandes, tem uma norma que eu não sei se todo mundo conhece, que é a ISO, a ISO 14000, 14001, que são normas que todas as empresas precisam obedecer. É uma forma de compensação, né? Então, empresas, por exemplo, que fazem cosméticos ou que fazem produtos de limpeza, infelizmente são as maiores e as grandes poluidoras, né? Então, elas precisam cumprir essa norma para poder entrar dentro do parâmetro de compensação. Essa norma existe, mas infelizmente não são todas as empresas que têm essa visão sustentável, né? Então é muito difícil responder como que eu vejo isso, porque existem movimentos. Então, por exemplo, o Rock in Rio, que foi um festival que teve agora recentemente, né? É um festival mundial, é conhecido mundialmente falando. Então, dentro do Rock in Rio, tem uma ação que chama, se eu não me engano, Amazônia Live, que são patrocinadores, que tem essa pegada de, por exemplo, gestão de resíduos, né, que adote um copo. Eles fizeram a grande parte da estrutura desse festival, foram feitos por painéis solares, então para ter a captação da energia solar, né, eles têm essa pegada mais de zero carbono. Então tem empresas que têm esse movimento, mas infelizmente não tem tanto alcance que deveria ter, né, nesse tema. E aí entra as pequenas comunidades, as pequenas empresas que fazem essa diferença. Daí depois a gente conversa um pouco sobre isso. Eu ouvi muito isso. Do evento ONU, ou não sei. Não. Ai, cortou tudo. Vamos. Eu tô lendo lábios aqui. Vai dar. O que era o carbono? Né? O que significa na prática? A emissão de zero carbono? Isso. É energia sustentável, né? Quando a energia natural falando assim, a energia elétrica tem todo um processo, então vai desde as usinas, né? Que faz todo aquele movimento, o zero carbono, que é usar essas energias de forma sustentável, então utilizar a energia solar para suprir essas necessidades. Com isso, o ciclo do carbono é muito complexo agora para poder falar, né? E envolve não é só ele, tem outros ciclos para que acabe no carbono, mas é basicamente isso. É você trazer outras formas, por exemplo, combustíveis fósseis, né? O petróleo. Então, usar essas coisas que a natureza nos dá, mas de forma substituir como posso dizer? É que eu não quero falar como bióloga, né? Não é todo mundo que entende. E aí vem termos muito técnicos na minha mente para explicar, mas basicamente é utilizar novas formas de criar energia. Sabe? Está muito na moda essa questão. Tá muito. Você usa, você consegue, né? Você vai valor agregado. Claro, né? Não só falar, né? Efetivamente. E aí o que como oportunidade esses projetos tendo oportunidade a adoção é como você vê o mercado como as pessoas podem se apropriar dessa parte, não só para preservação, também para criarem uma ação dentro da tudo isso. Vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Você tá cortando tudo. Mas de práticas sustentáveis, você quer dizer? Exatamente. Das grandes empresas, ou eu já posso falar onde eu mais puxo sardinha? Que são as pequenas comunidades. Isso, da comunidade dos artistas. Como eles podem adotar a prática, podem. Sim, primeiramente que a gente fala de empresas, mas isso começa em casa, né? A gente pode, por exemplo, iniciar com o básico, que é a separação do lixo.
E a composteira, que eu sou muito fã, sabe? De todo mundo, acho que todo mundo deveria ter uma composteira em casa. Parece muito complexo de ter uma, mas é muito fácil de cuidar também. Então, agora já nas empresas e nas comunidades, eu já vou logo para as comunidades, porque eu gosto de ancestralidade, eu gosto dessas de coisas que foram perdidas com o tempo, né? Hoje existe, infelizmente não é tão falado como empresas grandes, né? Mas existe comunidades ribeirinhas ou quilombolas que fazem esse trabalho, né, sustentáveis. Então, por exemplo, eu não vou citar agora o nome de todos os projetos, mas depois eu posso te passar. Mas tem uma comunidade, acho que se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que chama As Redeiras, que são mulheres ribeirinhas que pegam as redes de pescas e transformam em artesanato, né? E tem outros grupos também que pegam restos de tecidos, que também é um dos grandes poluidores, né? E transformam em colcha, transformam em cobertor, transformam em roupas. Então, a gente fala das grandes empresas, mas quem realmente está fazendo esse movimento são essas pequenas comunidades, né, que infelizmente não são vistas, e aí entra de novo a importância da cultura e divulgar o trabalho dessas pessoas, né? Exatamente. Agora, pessoal, para quem está assistindo todo o episódio do Ativas Cast, param aqui, para que você possa se aprofundar culturais. Você pode entrar no nosso story do e-book, baixar, o material feito com todo carinho e bem legal para complementar esse. Oh, Rai, agora a nossa live, queria deixar aberto para deixar uma mensagem, falar um pouco mais. A palavra é sua, minha. Será que tem alguém aí? Tá ouvindo? Sim. E ouve depois. Depois sempre tem, né? Sempre tem. É verdade. Aí deixo aberto, o que você quer falar agora no final, uma mensagem. Eu fico até emocionada de falar, né? Porque a gente que trabalha nesse meio. Ai, eu tô meio chorona hoje. Deixa eu respirar fundo. É porque é uma luta, né? A gente que acredita nesse meio sustentável, a gente acredita no mundo melhor, a gente acredita no. E unidos a gente é mais forte. E é uma luta que, além de não ter fim, não tem voz. Então, o que eu falo para as pessoas comecem com o básico, sabe? Começa dentro da sua casa, frequente teatros, frequente recitais, né? Ajude esse movimento a ganhar mais voz. Eu falo da sustentabilidade, eu falo da educação ambiental, porque é... Ai, travou. Ela travou. Peraí que ela já tá voltando. E outra coisa que eu preciso acrescentar, pessoal, precisa apoiar os agentes culturais, né, os projetos culturais que trabalham com esse tipo de prática, né? Isso é muito importante. Tem não só grandes projetos, como ela citou, o Rock in Rio, por exemplo, né? Que tem aqui uma grande estrutura, um grande manejo para poder efetivamente trabalhar as práticas sustentáveis. Entendi. Tá. Caiu. Mas também os pequenos produtores, né? Os pequenos agentes, isso é muito importante a gente apoiar e trazer à tona essas práticas para as nossas pautas. Pessoal, a Rayane caiu aqui. Eu acho que eu vou me despedir. Tá. Não voltou. Deve estar sem internet. Mas é isso, pessoal. Eu vou me despedir aqui. Foi a nossa live, né, durante a tarde. Foi
foi um teste, inclusive, para a gente sempre estava fazendo à noite, né? E trazer para vocês essa temática tão importante, tão atual, em que você pode trazer um dimensionamento com maneiras mais simples para o seu projeto, como reutilização de material, como foi dito, como também a adoção ou mesmo parceria com cooperativas, né, de reciclagem, mas também grandes ações, como adotar aí o carbono zero no seu evento. São coisas que realmente trazem aí uma inovação e uma delicadeza para esse assunto que é tão importante e atual para os nossos projetos. Certo? Vou ficando por aqui. Eu agradeço cada um que ficou aqui com a gente. E estamos aí. Ficamos nessa. Muito obrigada, pessoal. E até a